Pai, nós te damos graça por esta oportunidade de estarmos na Tua presença, diante da Tua graça e diante da Tua glória. No nome de Jesus, no nome de Jesus de Nazaré. Bom dia a todos vocês que estão chegando, que vão chegar. Hoje nós falaremos aqui nessa live sobre perdão. E falaremos sobre esse tema em 6 lives. A primeira é hoje, para que a gente possa desenvolver com calma esse tema de importância muito grande para todos nós. E desde já agradecer a presença de vocês que estão entrando aqui no meu Instagram e no meu Facebook. O Douglas, seja bem-vindo. A Mara Rockmiller. Clóvis Galvão também. Sejam bem-vindos. Como eu estava dizendo, nós vamos fazer 6 lives em dias distintos sobre esse tema. E a primeira parte dele é hoje. Nós fomos perdoados em Cristo. O perdão de Cristo, ele alcança a toda a humanidade. Porque Deus enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus imolado antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Eu gostaria de dizer para você que você deve perdoar a todas as pessoas. Mas por que motivo eu devo perdoar as pessoas? Porque você foi perdoado em Cristo Jesus. E não existe maneira melhor para você ser livre do que perdoar. Porque a melhor maneira é essa. E perdoar não é uma utopia, mas uma prática de vida e de libertação pessoal. O perdão nos cura. Quando você oferece perdão e quando você recebe perdão, quando você perdoa, é uma prática de vida. Você sabia que você tem a prerrogativa de perdoar e reter pecados? É uma prerrogativa sua. Mas isso está escrito na Escritura, na Bíblia, sim? Está escrito lá no Novo Testamento, no livro do Evangelho de João, no capítulo 20.
no versículo 19, que ele diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam as portas trancadas, com medo dos judeus, porque Jesus tinha morrido. Mas naquele instante veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja com você, meu amigo, minha amiga. E dizendo isso, Jesus lhes mostrou as mãos e o lado. E alegravam-se os discípulos ao verem o Senhor. Imagina, ele tinha morrido. Ele chegou no meio da sala e se mostrou para eles. Olha as minhas mãos, olha o meu lado. Sou eu mesmo que estou aqui. Mas olha só que interessante. No versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Paz seja contigo. E ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu também envio. Esse é o mandamento de Jesus para mim e para você. Da mesma forma que Jesus foi enviado, também nós somos enviados. Você foi enviado de Deus para propagar a vida de Deus nessa existência. E havendo dito isso, ele soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Eles receberam. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós. É a pessoa de Deus em nós. É a essência. O Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo. E ele continua dizendo, olha só o que ele diz. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são os pecados perdoados. Mas, se você os reter, serão retidos. Se você perdoar os pecados das pessoas, os pecados serão perdoados. Mas se você reter, não serão perdoados, serão retidos. Você tem um poder de perdoar e reter. De perdoar e reter pecados. Seja bem-vindo, Gessé Silva e a Ariane, também o Matheus Machado. Sejam bem-vindos. Você tem o poder de perdoar e reter pecados. Porque você, se de alguns perdoardes os pecados, são desperdoados. E se você os reter, serão retidos. Isso está escrito ali, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23. Quem recebe perdão de Deus tem por obrigação perdoar.
porque foi perdoado em Cristo. Olha só, as coisas humanas não são estranhas, mas o que é estranho é a desumanidade do humano. Olha o texto que eu li. Assim como o Pai me enviou, da mesma forma que, do mesmo jeito, da mesma maneira. Como é que Jesus foi enviado? Para perdoar pecados. E Ele também nos envia da mesma forma. Se você perdoar os pecados, serão perdoados. Mas se você reter, serão retidos. Se de alguns perdoardes esses pecados. Não perdoar faz parte da desumanidade do humano. Porque quando você não perdoa, você está sendo desumano. Está sendo desumano. Porque Deus te enviou para perdoar pecados e não reter. Nem Jesus reteve. Ele perdoou a todos. Não retenha pecados. Perdoe sempre. Não caia na tentação de ser desumano. Não caia nessa tentação. Porque Jesus nos enviou e nos envia e nos designa para frutificar, multiplicar a vida. E como você multiplica a vida? Perdoando. Perdoando a todos. Eu pergunto para você, você já viu Jesus reter pecados? Jesus perdoou a todos. Quando ele estava morrendo, sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa a todos, porque eles não sabem o que fazem. Você já falou esta frase alguma vez em relação a você, as dificuldades que você tem em relação à prática do perdão que produz vida? Pai, perdoa eles. Eles não estão sabendo. Eles não sabem. Não estão sabendo o que está acontecendo. Jesus jamais reteve pecado. Ele perdoou a todos. Pai, perdoa-lhes. A minha tarefa, querido, a tua tarefa, é de não reter pecados de ninguém. Perdoe todo mundo. Quem retém será retido. Por isso, perdoe sempre. Perdoe sem cessar. A Bíblia diz que com a mesma medida que você medir. Bom dia, Amanda, Lloyd. A Bíblia diz que com a mesma medida que você medir, você será medido. Nós seremos julgados pelos mesmos critérios com que julgamos, com os mesmos critérios dos nossos julgamentos. O perdão de Jesus é um perdão eterno. Assim deve ser o nosso perdão
perdoando todas as pessoas, todos os dias. Todos os dias. Os apóstolos também não retiveram perdão, porque quem retém perdão decreta sobre si que ele virou Deus. Deus perdoou a todos em Cristo. Deus amou o mundo inteiro, perdoando a todos. Você não é Deus, eu não sou Deus. Nós não podemos reter o perdão para as pessoas. Quando você não perdoa, nem orar você pode mais. Porque a oração que Jesus ensinou diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Bom dia, Fábio Cano. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, assim como, da mesma maneira, como eu perdoo a quem nos tem ofendido. Você pode falar essa frase? Perdoar quem te tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas. Por isso que a oração que Jesus ensinou é a oração de Deus e não de um homem. O mandamento para nós, amados, é perdoar sempre, nunca reter, porque aquele que retém será retido, aquele que perdoar será perdoado. Da mesma forma que Jesus foi enviado pelo Pai, nós fomos enviados da mesma maneira, para andar nas mesmas pisadas, para fazer as mesmas obras. Perdoe sempre. Perdoe a todos, porque eles não sabem o que fazem. Nós devemos pedir a Deus para que sonde o nosso coração, porque nós não conhecemos o nosso coração, porque o coração é enganoso e muitas vezes nós pecamos contra a verdade. E muitas vezes nós chamamos de luz os nossos próprios enganos, os nossos próprios caprichos. Não retenha pecados de ninguém. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverdes, serão retidos. Essa prerrogativa é de Jesus, mas Ele perdoa a todos. Quando nós retemos pecados e não perdoamos, nós mostramos mais a nossa desumanidade. Nós mostramos mais a nossa falta de capacidade em Cristo, em Deus, de caminhar como Ele caminhou, de andar como Ele andou. É uma prerrogativa que nós temos de perdoar e não perdoar. Mas isso é desumano. Não foi esse o padrão que Cristo ensinou. Você deve pecar apenas pelo excesso de perdão. O perdão de Deus é eterno. Não retenha nada para que você seja perdoado todos os dias, por toda a vida, por todo o tempo. Declare perdão em todo o tempo, porque o perdão, ele vem do amor. Ele vem do amor.
E o amor cobre multidões de pecados. Os nossos primeiro e depois o de todos os outros. E você pode me perguntar, por que Cristo disse isso? Gustavo Monteiro, seja bem-vindo. Da mesma forma que o Pai enviou Jesus, era a mesma forma que estava enviando seus filhos para fazer assim como ele fez. Assim como Jesus viveu e foi, eu preciso viver e ser. Você deve fazer o que ele fez. Amar como ele amou. Perdoar como ele perdoou. Você pode olhar em todo o Novo Testamento, não há citação alguma de que Jesus reteve o perdão aos pecados de alguém. Ele sempre perdoou todo mundo. Mesmo em Mateus 23, quando ele faz toda aquela abordagem dos fariseus, ele jamais reteve perdão a ninguém. Bom dia, Mariana. Deus te abençoe, minha irmã. Jesus, apenas ele pegou as pedras. Ele jamais atirou pedra. Ele disse para aquela mulher, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele era o único ali que poderia ter usado da lei para apedrejar aquela mulher, porque ele não tinha pecados. E nós? Quantas pedras temos nas mãos? Não jogue pedras, ajunte pedras. Ajunte as pedras. Perdoe a todo mundo. Perdoe as pessoas. Que você tenha a sua consciência sacudida por tudo que está sendo dito aqui e por tudo que será dito nas próximas 5 lives que nós vamos estar continuando esse assunto sobre perdão. Essa primeira parte é sobre perdoar e reter pecados. Bom dia, Robson Cedras. Deus abençoe. Assim, em Jesus tudo é restaurado. Tudo reflete a graça de Deus às pessoas. Reflita isso. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, da mesma forma que o Pai enviou Jesus, do mesmo jeito, da mesma maneira que o Pai enviou ele, também me envia. Para que eu repita, para que eu reproduza Jesus nessa terra, perdoando a todas as pessoas. Aquilo que vocês viram Jesus fazer, façam. Devemos fazer, devemos reproduzir. Se nós mantivermos a postura de reter pecados, os pecados serão retidos, porque é um mandamento ali no texto, desumano. Meise Josivan, sejam bem-vindos, Lucas Henry. Se retiverem pecados, serão retidos.
Nenhum de nós, nem eu nem você, é o Espírito Santo. Não somos Deus para reter na terra o que Jesus não reteve. Perdoe a todos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A frase de Jesus na cruz, Ele estava perdoando todo mundo. Chega um momento na nossa vida, queridos, que nós devemos perdoar a todos. Perdoe a todos. Bom dia, irmã Maria. Bom dia, querida. Saudade de vocês aí em Dourados, Mato Grosso do Sul. Em Jesus, em Cristo, tudo que você falar cura. Não retenha pecados, porque se você reter, serão retidos. Da mesma maneira que Jesus andou, palmilhou, aqui, reproduza isso. Ninguém dos discípulos, nem Cristo, aceitaram a prerrogativa de reter pecados. Gustavo Coutinho, Deus abençoe. Fomos perdoados em Cristo. Porque em Cristo todos os pecados do passado, do presente e do futuro estão perdoados. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há muito tempo atrás, o Cordeiro imolado, antes da fundação do mundo, Ele me perdoou. E em Cristo eu fui perdoado também no Deus que se encarnou e subiu à cruz e morreu por mim. Nele eu fui perdoado. Nele eu posso perdoar a todos. Amém? Essa é a nossa primeira live sobre perdão. O assunto hoje foi reter e perdoar pecados. Na próxima live nós estaremos continuando esse assunto. Que Deus possa enriquecer você grandemente nesse dia. Você que chegou depois, volta lá. Escuta tudo que foi dito aqui. Faça uma reflexão. Deixa comentários aqui nessa live. Tanto aqui no Facebook como aqui no Instagram. Pergunte sobre o que foi dito aqui. E vamos crescer juntos em consciência, num evangelho de consciência. Não num evangelho de religião, mas num evangelho em que você cresce de dentro para fora. Pela transformação, pela renovação da vossa mente, pela identificação da sua mente à mente de Cristo. Amém? Agradecer a presença de todos vocês que chegaram aqui. Todos vocês que chegaram aqui no meu Instagram, no meu Facebook. Vai ficar uma descrição nesse vídeo, tem um link. Aqui no Instagram tem na bio, lá tem o link. Você vai nos encontrar no YouTube, no Facebook, no Twitter, no blog, no site, todas as redes sociais lá. Estou vinculado a uma delas, você vai nos encontrar. Vá lá no YouTube, Gustavo V. Santos, se inscreve lá, compartilha, comenta essas mensagens.